Boa noite, pessoal. Como todos estão? Tudo bem? Estamos aqui com mais uma live aí para a glória de Deus. Hoje, enquanto o pessoal vai entrando aí, hoje nós vamos estar com um bate-papo aí com a minha amiga Pamela, que é pregadora da Palavra de Deus, missionária e escritora. Vamos estar falando aí um pouquinho sobre Jesus. A Pamela já entrou. Renata, minha sobrinha. Renata, eu vi teus áudios lá, nem vi ainda, vou ver depois. Seja bem-vinda, pessoal, a todos que estão entrando. Ô, Pamela, já vou te chamar, tá bom? Eu vou estar fazendo uma oração aqui primeiro, cair enquanto isso também, pra gente ganhar tempo, né? O pessoal vai entrando, a live vai ficar salva. Enfim, e nós vamos estar aqui, pessoal, num bate-papo aqui com a minha amiga Pamela, que prega a palavra de Deus e é escritora também. A Pamela já escreveu mais de um livro, não é, Pamela? Como diz minha prima, não é fraca não, né? E a Pamela também vai poder falar um pouquinho aqui do trabalho dela. E nós vamos estar nessa live aqui falando um pouquinho sobre a pessoa de Jesus, e eu desde já lanço uma pergunta para você. O que é Jesus para você? Para você que está nos ouvindo aí, quem é Jesus aí para você? A gente fala tanto sobre Jesus, né? Mas quem é ele para você? Então a gente vai falar sobre essa pessoa tão importante que foi a pessoa de Jesus aqui na terra e que né, que hoje está assentado à direita do Pai e habita em nossos corações. E eu vou estar fazendo uma oração aqui, intercedendo pela sua casa. Renata, ora a Deus aí comigo, Renata, pelo teu lar. E daqui a pouquinho eu vou estar chamando a Pamela, enquanto o pessoal vai entrando. E eu vou estar fazendo uma oração aqui desde já, pelo teu lar, pela tua vida, pela tua casa. Pedir a Deus que prospere no teu lar, pedir a Ele que nada falte, que a bênção de Deus esteja aí sobre a sua vida, sobre a saúde para você, porque nós estamos vivendo um tempo, né, que está uma epidemia aí de gripe, enfim, tanta coisa, né? Crianças também que estão ficando muito gripadas, enfim, né? E eu vou estar intercedendo aqui pela sua vida, pelo teu lar, aqui nessa noite. Vamos lá? Se você puder, coloca a mão no teu coração. Ou se você puder, coloque a mão sobre a sua cabeça, que vamos estar intercedendo pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está no céu. Eu quero interceder, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui nessa live comigo, por cada pessoa que vai assistir essa live depois, pois ela ficará salva. Ah, meu Senhor da glória, eu quero te agradecer pela vida de cada um. Te peço perdão também pelas minhas falhas, meus pecados, a teu pensamento, porque nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e por causa disso a sua graça nos alcançou. Então, sou grata a ti, Senhor, pela minha vida, pela tua misericórdia. Sou grata a ti pela minha casa. Sou grata a ti pela vida de cada um, Senhor, que estão assistindo essa live, para aqueles que vão assistir. Pai, quero te pedir agora, toma a vida de cada pessoa em tuas mãos. Senhor, vai entrando em cada lar agora, no teu nome. Eu decreto a cura, no teu nome eu decreto que todo mal saia agora deste lar, que toda enfermidade, meu Pai, venha bater em retirada agora nesse lar, Senhor, toda crise conjugal, toda crise familiar, filhos que estão rebeldes, que não obedecem pai e mãe, no teu nome eu repreendo agora todo o mal desta casa, Senhor, que essa família venha ter harmonia, que todos venham sentar à mesa, que esse casal, Senhor, venha ter amor, venha ter união, Senhor, eu te peço. Se famílias nesse momento que estão em crise, que está havendo crise na vida familiar, nos casamentos,
Pai, que o Senhor venha jogar por terra agora, que esse casal venha se ajeitar, essa família, e tudo venha se normalizar. Pai, toma esse lar em tuas mãos. Se tem alguma enfermidade, Senhor meu Deus, em cada lar, no teu nome eu expulso agora toda essa epidemia de gripe, Senhor. Crianças, Pai, que estão nos hospitais, os UPA, estão cheios de pessoas gripadas, com problemas respiratórios. Senhor meu Deus, com gripe, crianças que tá dando, Senhor, bronquiolite. Senhor, toma febre de bronquiolite, meu Deus. Mas no teu nome eu decreto a cura agora. Vai curando agora. Essa pessoa que está com essa gripe, que não levanta da cama, essa febre, essa pessoa que está no hospital com problema respiratório, essa pessoa que está entubada, no teu nome eu decreto a cura agora, no teu nome. Senhor, vai passando em cada hospital, vai entrando em cada hospital e vai visitando cada quarto e vai trazendo a cura, Senhor, a cura, a libertação, a transformação. Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda o nosso corpo, meu Pai, de toda enfermidade, de todo mal, Senhor, de toda seta maligna, tudo aquilo que vem querer nos desestruturar, desestruturar o nosso corpo, desestruturar o nosso emocional, que caia por terra agora, Espírito Santo de Deus. Pai, blinda a nossa mente contra todo mal, contra todo pavor, contra o pensamento de suicida, depressão, contra as pessoas vivendo deprimidas, Senhor, com pensamento suicida, ansiedade generalizada, Senhor, pensamento acelerado, Pai, desacerbado. Nós te pedimos a cura agora. Pessoas que têm insônia, que não conseguem dormir à noite, vai curando, Senhor. Toca nessa mente agora. Liberta essa mente de todo mal, Senhor. Esvazia essa mente, Pai, de todo peso, essa alma. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Traga cura, traga libertação, traga salvação nesse lar, nessa família, que a paz reine nessa casa, que a tranquilidade reine nessa casa, meu Pai, que as bênçãos do Senhor estejam nessa casa. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A todos que estão entrando aí, Débora, seja bem-vinda, tá bom, minha querida? Ô, Pamela, eu já eu vou te chamar aqui. Eu só vou mandar a live aqui para uma amiga minha aqui que pediu. E já vou te chamar, tá bom? E como eu falei, gente, a Pamela vai estar participando aqui agora, né, da nossa live aqui. Vou estar chamando a Pamela. Oi, Débora, tudo bem, minha querida? Como você vai? Seja bem-vinda, tá? Nossa live aqui hoje. Que Jesus venha abençoar a tua vida aí grandemente, a cada um. Pera aí rapidinho, tá bom, gente? Só um minutinho que eu tô mandando aqui para uma amiga minha, que não é Crislane, não. Que ela me pediu aqui para mandar para ela, eu acabei... Cristiane, peraí, gente. Cristiane. E já eu vou estar chamando aqui a Pamela para poder participar aqui da live com a gente, tá bom? Pera aí rapidinho, tá, gente? Deixa eu chamar a Pamela aqui. Vamos lá, Pamela, eu vou te chamar agora, tá? Vocês que estão entrando aí, seja bem-vindo. Letícia, minha amiga, seja bem-vinda, minha amiga. Um beijo para você, tá? Já chegou aí, Pamela, o convite? Mandei o convite para você. Oi, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Pamela. Ô, Pamela, você tá me vendo? Sim, Engraçado, eu não tô te vendo. sério. Só vai conseguir ver quando salvar a live, então. Não tem problema não, que às vezes acontece isso. Pelo menos está me vendo, que tem gente também que não consegue. Carla, seja bem-vinda, minha querida.
Letícia, minha amiga, eu amo sua vida, tá? Um beijão. Ô, Pamela, eu não tô te vendo, mas consigo ouvir tua voz, tá bom? Tá bom. Sei que você está aí linda como sempre. Tô de branco, você tá de preto. Pois é. E você tá com uma cor que eu amo, branco. Sou apaixonada por branco. Você tá linda, amiga. Deus te abençoe. Não tô te vendo, mas sei que você está linda também. Que honra, Mara, participar desse bate-papo aqui com você. Muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha, pode acreditar, tá? E pessoal, conforme eu for falando aqui com a Pamela, vocês podem comentar a live aqui, tá bom? Vocês podem comentar que a gente fala aqui para mim tá dando 8 pessoas aqui, que esse número é meio estranho. É, Não sei quanto tá aí para a Pamela, para mim aqui tem 8 pessoas, enfim. É um número meio esquisito, aí chega no final, mostra um outro número quando a gente encerra a live, meio doida. Para mim aqui tá 9 pessoas agora. Vamos lá. Carla, seja bem-vinda, tá bom, minha querida? Todos aí que estão entrando. E, Pamela, para mim é muita honra, muita alegria ter você aqui conosco, tá? honra toda minha, amiga. E a Pamela, gente, é missionária, é pregadora, é diaconisa também, porque ela serve a igreja dela, prega a palavra. Deus tem levantado a Pamela aí, né, para impactar a vida de muita gente. A Pamela também, ela é escritora, né, Pamela? Foi quantos livros, Pamela, que você escreveu? Agora eu tenho 5. Meu Deus, que benção, hein? 5 livros, meu Deus. E você lembra, Pamela, o nome de cada um? Lembro? O primeiro foi o Mandamento do Perdão. Aquele foi Depois, lindo. depois Não Olhe para Trás, que eu falo sobre a mulher de Ló, né? Sobre a caminhada cristã. Uhum. Degraus da intimidade, que eu falo sobre o nosso nível de intimidade com Jesus vai aumentando, é como um relacionamento. Ah, ah, Cuidado, você está sendo tentado, eu falo sobre a tentação que todo ser humano isso enfrenta. aí. E o Mulheres Lapidadas, que também fala sobre o processo de lapidação que Deus tem com cada mulher. E eu estou escrevendo mais um, que em breve também irei lançar. Que benção, essa gosta de escrever livro, gente. Oi? Gosto de escrever, descobri, né, recentemente esse gosto. Na verdade, eu falo que foi um chamado de Deus, né? Eu tinha Sim. de escrever, mas eu fui impulsionada pelo Senhor para poder escrever, porque também é um ministério a escrita. Com certeza, né, Pamela? Porque aí vidas são alcançadas, né, através ali do livro, né? Você não vê hoje muita gente escreve livro, tem testemunhos que causam impacto na vida das pessoas. Então, com certeza é para edificar a vida das pessoas e você não tenha dúvida. E, Rosana, seja bem-vinda, tá, minha querida? Deus abençoe. E, Pamela, vamos lá, nós vamos falar um pouquinho de Jesus, né? Falar sobre Jesus é algo tão lindo, tão maravilhoso, tão espetacular, tão impactante, que se a gente não tomar cuidado, a gente fica a noite toda, que foi um exemplo pra gente, né? Jesus, né? Exatamente. Eu estava pensando esses dias sobre algumas coisas que Jesus passou, né? Eu vou ler aqui um Pode texto ler, muito para conhecido começar a falar, pode ler. em Filipenses 2:5, né? A Mara estava orando e estava falando sobre quem é Jesus. Uhum. Jesus é Deus. Jesus é Deus, né? Nós cremos na triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que Jesus ele veio à Terra e ele assumiu a forma de homem, a forma corpórea. Então, Filipenses 2:5 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui Paulo, Glória a escrevendo aos Deus. Filipenses, ele está afirmando que Jesus é Deus. Mas quando ele veio à Terra, ele não buscou por usurpação ser igual a Deus. Uhum. Antes ele se esvaziou da sua glória, ele se despiu e ele assumiu a forma humana e ele foi obediente. Ele cumpriu o propósito a qual ele foi enviado. E é sobre isso, Mara, sabe, que eu tenho pensado. Uhum. O texto diz que Jesus ele assumiu a forma humana, o corpo humano. E o que eu tenho pensado, o que eu tenho refletido, Mara, é o seguinte: Jesus veio à Terra sabendo a missão que lhe esperava. Verdade. Como que é viver a vida, acordar todos os dias sabendo que iria passar pela maior vergonha, a maior dor e o maior sofrimento que um ser humano podia passar? Meu Deus. Jesus lidava com as aflições do dia a dia, Mara, sobre isso que nós vamos falar hoje. Uhum. Como que era acordar sabendo que o seu dia estava próximo de chegar, a sua morte, a sua crucificação, a sua dor. Como Jesus vivia a vida humana sabendo que estava perto de passar o maior sofrimento de sua vida. Meu Deus. Eu estive pensando a respeito disso quando eu fui fazer, Mara, a cirurgia para tirar o siso. Eu já tinha feito 2 cirurgias para retirada do siso, mas foi assim de forma emergencial, sabe? Uhum. Quando você sente a dor sem correr. Aham. Só que esse último que eu fiz, eu senti muito medo, porque a minha doutora falou para mim, Pamela, não falta só 2 para tirar, faltam 4. Dá E sim, dá medo. dentro da gengiva, eu vou precisar abrir para poder tirar. E foi uma cirurgia agendada, sabe? Quando tem uma data para você fazer. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, a minha pressão vai subir. Meu Deus, vai ser A gente difícil de fica. tirar. Fica com aquele medo, né? Meu Deus. E tinha uma data marcada. E eu tive medo, eu pensei até em adiar. E eu orando ao Senhor, o Espírito Santo falou para mim, essa data já está no meu calendário, não desmarque. Enquanto eu estava dentro do ônibus indo pro consultório dentista, eu me senti como uma ovelha indo pro matadouro, sabe? Gente, E eu me lembrei de Jesus. Eu falei, se eu estou indo fazer uma cirurgia que tem os seus riscos, mas é de certa forma simples, imagine como Jesus vivia, sabendo que a sua dor estava próxima, tinha uma data marcada. Para morrer, né? Como Jesus lidava, Mara, com a ansiedade. Como Jesus lidava com medo, com esse sentimento de que está para acontecer, porque ele mesmo sendo Deus, ele assumiu o corpo humano. O autor aos Hebreus diz que ele se compadece das nossas fraquezas porque ele nos entende. Ele foi tentado em todas as coisas que nós tentamos. Como que ele conseguia viver? Aí eu anotei aqui algumas coisas, Mara, sobre como Jesus fazia para viver, aí depois você pode ir comentando também. Ah, pode ir falando. Como Jesus vivia a vida cotidiana, sabendo que o seu fim, ou melhor, a sua morte estava próxima, né? A morte não foi o fim de Jesus, mas o seu sofrimento maior estava próximo. Aí eu anotei aqui, olha, ele vivia um dia de cada vez. Meu Deus. Lá em Mateus 6, Jesus falando acerca da ansiedade, né? Ele diz assim, não andeis preocupados como que é a vez de comer, beber ou vestir, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele diz assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa estatura? Ou seja, por mais ansioso que você e eu estejamos, nós não podemos aumentar nem 1 centímetro do nosso tamanho. Nós não temos esse poder. Então, Jesus ali está nos convidando. E ele fala, basta cada dia o seu próprio mal. O
Nosso problema é que muitas vezes nós temos muita coisa acumulada na nossa mente, sabe, Muito. Mara? E a gente quer sofrer por antecipação. A gente quer sofrer pela conta que vai ter que pagar no final do mês. A gente quer sofrer pela consulta que vai ser realizada só mês que vem. A Uhum. gente vive esse embate. E Jesus nos ensina um dia de cada vez. E Pamela, é assim, e tão bom você falar sobre isso, porque assim, é muita coisa que a gente aprende com Jesus, né? E você tocou em um ponto assim tão importante, né? E muito bom você falar sobre isso, porque você vê que ele sabia, né? Ele veio para uma missão, né? Para salvar a humanidade, e para ele salvar a humanidade, ele teria que morrer, sofrer naquela cruz do Calvário. E foi bem pontuado assim o que você falou, porque ele sabia que isso ia acontecer, mas ele também, o tempo, né, que ele andou na terra, o tempo do seu ministério, ele também não ficou, né, pensando, ai, como é que vai ser eu morrer na cruz, né? Porque ele era humano, né? Mas, e olha que interessante que você falou, ele vivia um dia de cada vez. E eu sempre falo, ô Pamela, da importância de se viver no presente, né? É, uma das coisas que a gente às vezes fala, profissionais como psicanalista, eu sempre passo para paciente quando chega aqui, às vezes muito ansioso, fica ansioso, né? Com a mente acelerada e tal. Uma das coisas que vai ajudar a pessoa é prestar atenção, olhar o que está à sua volta no presente. Então a gente chama de entrar num estado de presença, né? Que é viver o aqui, o agora. Por exemplo, eu estou aqui falando com a Pamela. Eu estou na frente do meu telefone, com um tripé. Eu estou aqui dando o meu consultório, entendeu? Então a minha mente está onde? Está aqui, no agora. Então, assim, a gente vê, né, Pamela? Você vê que é algo que desde a época de Jesus, né? Jesus falou sobre isso, para a gente viver o tempo presente, é o que você falou. Ele vivia um dia de cada vez. Ou seja, né, Pamela, se a gente viver assim, sabe, viver o presente, apenas o presente, uma coisa a gente vai ter certeza, que a nossa qualidade de vida será melhor, né, não? Deus, com certeza, com certeza. E não Muito é bom tu fácil. falar isso. Claro. A gente precisa fazer esse exercício mental. Isso aí, Conversar. exercício. É, eu gosto do Salmo 42, quando o salmista diz: Por que está abatido a minha Uhum. alma? Por que que perguntas dentro de mim? Espera em Deus, né? Eu creio que a maioria de nós crê que nós somos seres, corpo, alma e espírito, e nós devemos conversar com a nossa alma. Ei, se É, acalma, espera em Deus. Viva o dia de hoje. Por que tá tão preocupado? Tá tão acelerado esse pensamento? E assim a gente vai se acalmando. E uma outra coisa aqui, Mara, que eu coloquei sobre como Jesus lidava com as aflições do dia a dia era: ele tinha uma escala de prioridades. Eu tenho colocado isso em prática. Eu tenho, sabe? Eu tinha uma semana, Mara, que eu tinha muita coisa para fazer. Ou melhor, em um dia específico. Eu aham. tinha que ir no dentista para tirar os pontos, eu tinha que arrumar casa, eu tinha que fazer comida, eu tinha uma porção de coisas para fazer. Daí, enquanto eu ponderava o que fazer, eu parei para refletir: peraí, qual é a minha prioridade hoje? Isso aí. A prioridade hoje é pegar o ônibus e ir para Caxias. Então é isso que eu vou fazer. As outras coisas que fiquem por aí. Por quê? Eu estava lendo a respeito disso lá em João 4, quando Jesus tem aquela conversa com a samaritana, lembra? Aham. Dos discípulos irem comprar pão. E Jesus ali estava pregando o evangelho, ele é o próprio evangelho, mas estava Uhum. falando de salvação para aquela mulher. E quando os discípulos chegam, os discípulos mandam Jesus comer. Mestre, coma. Aí Jesus responde assim para eles: A minha comida consiste em fazer a vontade É. daquele que me enviou. Ou seja, Jesus estava dizendo: neste momento, a minha prioridade não é me alimentar. A Uhum. minha prioridade neste momento é pregar a palavra para esta mulher.
Imagine a pressão na cabeça de Jesus. Meu Uhum. Deus, eu tenho que pregar para ela, eu tenho que me alimentar, eu tenho que discipular esses homens. Então, naquele momento, Jesus disse: opa, neste momento, a minha, o meu dever é pregar a palavra, fazer a vontade daquele que me enviou. Eu tenho um propósito. Então, como que eu faço para administrar a ansiedade? Como que eu faço para administrar a perturbação na minha mente? Procure ter uma escala de Isso prioridade. aí. Aquilo que é urgente precisa ser feito. Peraí, isso daqui eu consigo fazer depois. Peraí, essa louça aqui eu consigo lavar daqui a pouquinho. Uhum. Agora eu preciso fazer isso daqui. Dessa forma, aprendendo com Jesus, como que ele fazia, a gente vai ter uma vida mais leve. Nossa, Pamela, demais. E, ó, Cláudia, a cantora Josi, Rodrigo, a Elane, Antônio, cantora Josi, a Tata Ferreira, a todos que estão entrando aí, gente, seja bem-vindo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui sobre o que a gente está falando, vocês podem comentar, que eu vou ler o comentário aqui, tá bom? E, Pamela, que coisa importante você está falando sobre isso. Prioridade. E muitas das vezes, Pamela, eu fico pensando, sabe o quê? Esse é um dos motivos que existe muitas pessoas que não conseguem avançar na vida, né? Às vezes aquilo que deseja fazer não consegue, objetivos, sonhos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente dá prioridade o que não é prioridade, né? A gente acaba dando prioridade para algo que não tem valor, né? Eu já vivi muito isso, de você estar dando prioridade, por exemplo, fazer uma coisa que está fazendo algo que, sabe, que não vai te levar a nada. Ou às vezes dá prioridade a vozes, sabe, que vai te deixar confusa, que vai te aborrecer, e às vezes a gente prioriza, né, aquilo que não é importante. E às vezes o que é importante de fato, né, a gente acaba deixando para depois. Então, na verdade, né, Pamela? Então é isso que eu acho que isso é é, é uma das coisas que tem acontecido assim, na vida do ser humano, que tem feito o ser humano ficar estacionado. Aí fica assim, nossa, eu não consigo avançar, alcançar meus objetivos, meu sonho. E é o que a Pamela falou aí. Mas vem cá, o que que você está priorizando? Né? O que que Eita, você está priorizando? Né? Então, que nem, por exemplo, Pamela, vou te dar um exemplo do meu trabalho. Por exemplo, psicanalista tem um monte. Só que tem muitos psicanalistas também que faz só por autoconhecimento e não para clinicar. Enfim, mas o que acontece? Eu estou na psicanálise há um ano e pouco. E de um ano e pouco que eu estou no trabalho, assim, eu estou muito bem. Estou com um bom número de pacientes. Quanto mais o tempo passa, pessoas vêm. Mas por quê? Por quê? Porque quando eu terminei a psicanálise, eu botei um foco. O meu foco era o quê? Era clinicar. Eu queria sim, trabalhar com terapia, eu queria montar meu consultório em casa, atender na minha casa, sabe? Um trabalho que não ia me atrapalhar na minha casa, com meus filhos, enfim, porque só com casa e filho é muita demanda, né? Aí o que que acontece? Então, eu desejei muito isso, por eu sempre ter, assim, a facilidade de ouvir e entender pessoa, né? Então, o que que acontece? Eu foquei. Então, eu terminei e eu, assim, eu fui investir no meu trabalho. Então, eu estou um ano e pouco, então, tipo assim, eu não descanso sobre o meu trabalho. Eu estou sempre divulgando, eu estou sempre falando, os podcasts fala do meu trabalho, divulga meu trabalho, tu tá entendendo? Mas porque eu foquei, eu dei prioridade ao que eu queria. Aí, oi? isso aí, amiga. Pode Isso. falar. Tô só Então, confirmando. tá. Ou seja, aí você vê, é por isso que tem muita gente que tem sonhos e não consegue realizar.
E vou te falar mais, Pamela, que isso que você tocou num ponto muito importante. A Elane falou assim: obrigado, Jesus, por mais uma confirmação. Tá vendo, ô Elaine? Deus está falando com você nessa noite. Né, Pamela? Aí o que acontece? Você vê e vou te falar, Deus está falando isso. E Deus tocou. Isso aí foi dado por Deus mesmo no coração da Pamela. Você não vê? Hoje tem muitas pessoas, muitas das vezes, até com faculdades, né, Meu que Deus. tinham, né, faculdades que tinham um sonho para fazer aquela faculdade, para ter aquela profissão, e eles estão executando a profissão? Não estão. Mas por quê, né, ô Pamela? Por conta dessa questão da prioridade. E todos nós sabemos que quando a pessoa termina um curso, uma faculdade, da formação que ela quer, é um desafio. Porque aí ela entra, ela é nova no mercado. Então ela tem que batalhar para ganhar o seu espaço. Então, como é que eu vou, né, conseguir o meu espaço no meio da sociedade com o meu trabalho? Focando nele, priorizando ele. Eu não estou querendo dizer aqui, né, Pamela, que o seu trabalho vai vir em primeiro lugar do que a tua família, claro que não. Não estou querendo dizer isso, mas você focar. Se eu fiz faculdade para isso aqui, para trabalhar com isso aqui, não, então eu vou focar, eu vou priorizar isso aqui. Eu não vou priorizar outras coisas que só me faz andar para trás, né, Eita, Pamela? é isso Né? aí. Aí você vê o resultado de pessoas que têm diplomas em ensino superior e muitas das vezes está trabalhando uma outra área e estão infelizes, não Meu são Deus. felizes, né? Eu estou falando porque eu vi isso hoje. Eu vi isso Frustrados, hoje. Oi? frustrados. Isso aí. E ó, eu vi isso hoje, pessoas Uhum. infelizes trabalhando. Deus está falando aqui mesmo sobre isso aí. Infelizes numa área que não queria estar. Mas aí Isso. tá lá por quê? Ah, porque foi o que apareceu. Foi o que apareceu, mas não foi o que você estudou para ser, né? Eita, meu Né? Deus. Aí olha aí, mas por quê? Se eu quero realizar meu sonho, meus objetivos, eu tenho que priorizar aquilo ali. Então foi o que eu fiz. Não, eu quero clinicar. Eu montei meu consultório, eu investi, eu comprei impressora e eu fui investindo. Um ano e pouco que eu sou formada, mas eu não paro de estudar. E eu fico ali, focada o tempo todo. E aí a prioridade, né, ô Pamela, faz isso com a gente. Um dia desse, eu estava falando isso com uma menina, que a menina falou assim, pô, Mara, você deu muito certo na psicanálise. Pô, o que que você fez? E eu simplesmente falei para ela o seguinte, ó, os dias que eu separei para trabalhar era terça, quarta e quinta. Olha o que o objetivo, a fé, a atitude faz a gente fazer, né, Pamela? Os dias que eu trabalho, terça, quarta e quinta. Tem vezes que eu trabalho sexta, às vezes segunda de manhã, que de repente aparece uma consulta de emergência aí, eu tenho que fazer. Mas os dias que eu trabalho mesmo é terça, quarta e quinta. Aí olha só, quando a gente tem atitude, objetivo, fé, prioridade, quando a gente tem isso, olha só o que acontece. Pamela, acredite se quiser, eu falei esse dia. Eram os 3 dias que eu separei para eu trabalhar. Quando eu comecei na psicanálise, eu falei, não, esses 3 dias é o dia que eu vou trabalhar. Terça, quarta e quinta. Pamela, eu não tinha paciente nesses 3 dias, no início que eu separei. Eu não tinha paciente. Mas nesses 3 dias que eu separei para trabalhar, eu ficava dentro do meu consultório, com o meu jaleco, estudando, porque a qualquer momento poderia aparecer alguém. Tu tá entendendo? Deus, isso é atitude. Atitude, É. olha aí. Tá vendo? Olha o que eu fiz, olha aí. Terça, quarta e quinta. Porque a gente também tem que fazer o quê? É ver além. Eu não tenho paciente ainda, mas eu já visualizava pessoas entrando aqui dentro, já visualizava aquilo. Pamela, terça, quarta e quinta. E eu estava sem paciente. Então, já que eu não tinha ninguém para atender, eu poderia ficar deitada vendo um filme, uma série, sei lá. Não, eu ficava dentro do meu consultório, com o meu jaleco branco, sabe? Porque foi os dias que eu separei para trabalhar. Não tinha ninguém, mas eu me arrumava bonitinho, eu ficava dentro do meu consultório.
Enquanto não aparecia, eu ficava ali estudando. Você está entendendo? Já visualizando, ou seja, o meu cérebro já estava preparando. E vou te falar, os horários que eu separei para trabalhar era os horários que eu estava dentro do meu consultório. Às vezes a minha filha Deus. chegava aqui e falava assim, mãe, mas se não tem ninguém, você está fazendo o que aí? Falei, não, minha filha, porque eu já estou visualizando, o meu cérebro já está preparando que mais na frente, esses horários é os horários que eu terei paciente. Então, eu já tenho que preparar já a minha vida, o meu psicológico para o que virá. Aí, o que que eu fazia, Pamela? Me organizava pela manhã, sabia que eu não ia ter ninguém na terça, na quarta e na quinta. Mas eu arrumava tudo de manhã e vinha para o consultório. Me arrumava, ficava lendo e não aparecia ninguém procurando o meu trabalho, mas eu já estava preparando o meu psicológico já para o que viria. O que que aconteceu? Depois as pessoas só foi vindo, vindo, vindo. Por quê? Porque eu tive um foco, eu priorizei o que eu queria, né? E é o que a gente faz, é o que eu faço até hoje. Eu não deixo de divulgar meu trabalho. Hoje tem uns 3 podcasts que anunciam meu trabalho, entendeu? Mas porque eu fico ali, ó. É o que você falou, prioridade. Isso que a Pamela aqui falou, gente, muito importante. Já vou dar a palavra aqui para a Pamela falar, continuar sobre isso, estou falando outra coisa, que Jesus era assim, né? E você vê que o que ele, né, Pamela, priorizava, se as pessoas quisessem tentar tirar a atenção dele daquilo ali, ele não dava confiança, não. É isso aqui que eu vou fazer agora, é aqui que eu vou entrar agora, né? A prioridade. Então, assim, você falou num ponto muito importante que tem muitas pessoas, né, Pamela, que estão deixando de realizar seus sonhos, seus objetivos por falta de prioridade, né? Porque não prioriza. Então, a gente tem que entender isso. O que é importante para você, né, Pamela? Eu deixo aqui essa pergunta para o pessoal. O que é prioridade para você? E às vezes a gente está priorizando, né, Pamela, coisas sem importância, coisas que estão nos aborrecendo, coisa que está tirando o nosso sono, priorizando coisas que não nos levam a nada, né? Às vezes prioriza uma amizade que deixa a gente doente, né? E está Ei, priorizando, né? Aquela pessoa que te adoece, que te aborrece. E Deus fala hoje, sai, sai, sabe? Dessa pessoa, de perto dessa pessoa, foge dessa pessoa que adoece você. E eu vou deixar a Pamela falar aqui. Fofinha, Deus te abençoe, tá, minha querida? A Elaine botou a palavra que Deus falou comigo, tá vendo, Elaine? Deus é lindo, minha filha. Pode falar, Pamela. tremendo, né? Tudo que a gente quiser conquistar na vida, a gente vai precisar renunciar. É, E nem todo mundo está disposto, né, a renunciar. renúncia, tu falou tudo. Todo objetivo requer renúncia. Você vai precisar abrir mão de muita coisa se você quiser chegar ao seu objetivo. Meu E Deus. essa escala de prioridades é importante. Então, a primeira coisa que eu falei é: Jesus vive um dia de cada vez. E a segunda coisa é: tem uma escala de prioridades. E a terceira coisa, Mara, para a gente conseguir viver a vida comum na vida, vencendo as aflições, é o que Jesus fazia? Jesus tinha amigos. Que bom. Jesus era sociável. Jesus gostava de estar perto de gente. E às vezes a gente tem tanta dificuldade nos relacionamentos interpessoais, mas Jesus sabia chegar, Jesus sabia entrar em ambientes. Jesus Verdade. tinha uma betânia quando precisava chorar, quando precisava de amigos, né? Lá em Lucas 10:46, Jesus chega na casa de quem? De seus amigos. Uhum. Marta, Maria e Lázaro. Jesus, todo mundo precisa, Mara, de uma Com Betânia. certeza. Ninguém pode vencer as aflições da vida sozinhos. Nós precisamos de amigos, né? A casa da Mara já foi minha Betânia, né, Mara? Já cheguei na casa da Mara pedindo conselho, pedindo orientação. E eu tava lembrando aqui, Mara, hoje de tarde, como que eu conheci você, né? Pra Foi quem não sabe, a Mara é minha amiga, gente. A muito. primeira vez que eu fui, Aonde? eu tava lembrando, foi na igreja da pastora Dinorá que você estava pregando.
E eu fiquei Não tão lembro. impactada. Tem muitos anos isso. Eu fiquei tão impactada com a forma que você Tu já era pregou, que você cristã já, né? foi, já Tu, eu congregava tu lá. nasceu no evangelho, né? Ou não? Sim, Ah, sim. não, mas eu lembro que você congregou lá, mas eu não lembro de você ter me visto pregar. Meu Deus, assim, eu não sou boa, mas eu era muito ruim, Jesus. Ai, Mara, mas eu amei ouvir você pregando e falei assim, meu Deus, eu quero ser amiga dessa mulher, vou Eu não pegar o sou número boa, dela. mas eu era muito ruim. Não, é sim, Mara, para de graça. Então, eu peguei o número da Mara, eu lembro que depois eu fui Não congregar no lembrava. chamei ela para pregar. Foi quando você ficou grávida do Micaías, aí você falou, eu não posso, Pâmela, porque eu tô no Não final da minha lembro, gestação. lembro disso. E dali a gente começou a conversar. Depois eu troquei de número. Aí a Mara me mandou mensagem falando: Pâmela, você é muito abençoada. Eu quero ter você nos meus contatos. E Deus foi nos Lembro. aproximando, Não, né, e Mara? outra, e eu me lembro que a gente voltou também assim a conversar quando eu era da ADPA e você foi lá no círculo de oração. Lembra que eu Isso dirigia? mesmo. Foi. Verdade. Deus é lindo, Então, né? Jesus, ele tinha amigos. É, Jesus, ele tinha uma Betânia para ele chorar, para ele se abrigar, porque ninguém consegue vencer as aflições da vida se não tiver apoio verdade. emocional, apoio espiritual. Vamos, amiga, se levanta, vai dar tudo certo. Então, assim, eu já fui na casa da Mara, a casa da Mara já foi minha Betânia, E, de eu e sentar e tem chorar, que de vir pedir aqui de novo para tomar um café comigo. Temos que marcar. temos que marcar. Então, assim, todos nós precisamos desse momento Precisamos. de amizade. Jesus tinha amigos. E quantos de nós, né, Mara? Muitas vezes temos dificuldade de socializar com as pessoas. Muito, Tem trauma Pamela. de amizade, medo de se ferir novamente, medo de se machucar, então se Muito. isola. Se isola do mundo. Eu consigo fazer tudo sozinha, consigo ser feliz sozinha, não acredito mais em ninguém. Irmãos, isso não é bom. É verdade. Deus deseja que nós tenhamos amigos. Mas em contrapartida, Mara, a quarta coisa que Jesus fazia para vencer as aflições da vida, sabe qual era? Jesus se isolava também. É, é, Porque é, olha só, a não gente dá para fala, né, porque tem essa questão também, né, Pamela? Isso é legal, né, que você falou aí. Você vê que ele, a paz do Senhor, Michele, minha querida, seja bem-vinda a todos que estão entrando aí, tá, Alexandre? E o interessante disso aí, né, o Pamela, que você falou, ele tinha amigos, ele era sociável, ele vivia em sociedade, ele lidava com todo tipo de pessoa. A mais difícil que a gente pode imaginar, Jesus ver. sabia lidar, mas ao mesmo tempo que ele era amigo, ele também se retirava, né? E a gente fala essa palavra, eu acho que é a solicitude, seria isso? Né? Não, solitude. Não, solitude, isso mesmo. Que às A vezes solitude a solitude, né, é importante. Às vezes a solitude não quer dizer a solidão, mas a solitude é quando você está só e se sente bem sozinho. Isso é importante, né, Pamela? existem, existem dois extremos. Quais são? Aquela pessoa que quer ficar sozinho o tempo inteiro, e isso não é É bom. E também péssimo. daquela pessoa que quer estar com alguém o tempo inteiro. Isso. Ela não consegue fazer absolutamente nada sozinha. Se ela tiver que ir Uhum. no médico sozinha, ela não vai. Se ela não tiver que resolver um problema sozinha, ela Ela não não vai. vai, porque ela precisa sempre estar com alguém. Só que Jesus, ele sabia a hora certa de se retirar de ambientes para ficar Uhum. sozinho com o Pai. E é tão importante o momento de reflexão, o Muito. momento de solitude, o momento que fica só você e Deus, pensando, falando, orando. Jesus orava, Jesus lia a palavra, Jesus era conhecedor das escrituras de Deus, do Senhor, que tanto que lá em Mateus 4, quando ele é tentado por Satanás, ele cita o que? As escrituras. Uhum. Então, Jesus tinha esse momento de solitude e todos nós precisamos. E às vezes, Mara, as pessoas perguntam para mim assim: Pamela, como que você consegue escrever livro em tão pouco tempo?
que às vezes eu escrevo assim, rapidamente, 2 meses, Uhum. já lanço, já boto na plataforma. A solitude. Eu me isolo. Eu sumo das redes Tá sociais, certo. eu tranco a porta da minha casa, fico quietinha no meu canto, por quê? Tem horas que a gente precisa silenciar todas as vozes para ouvir só essa voz É de verdade. Deus. É verdade, Pamela. E outra, né, Pamela? Uma vez eu aprendi, eu participei de um work da psicanálise, lá em Nova Iguaçu, aí a professora falou uma coisa importante. Eu falei, caramba, é verdade. Sim, Ela falou uma coisa que eu falei assim, meu Deus, né, que é verdade? Ela estava até falando que tem momentos que, assim, porque a gente, né, que a gente é cristã, também é negócio de igreja, então a gente a todo momento tá assim, tá sempre com um monte de gente, família, enfim. E ela falou uma coisa interessante, que tem momentos que é necessário a gente se retirar, ficar sozinho, no meio do silêncio. Por quê? Né, Pamela, também, nós somos, é, eu esqueci a palavra, meu Deus, mas a gente, nós somos moldados ali pelo meio, né? no meio. Querendo ou não, Dizem que a soma das 5 pessoas que mais convivemos, né? isso aí. Então, assim, querendo ou não, a gente fica ali muito com as pessoas, querendo ou não, a gente acaba pegando um pouquinho o jeitinho de um pouquinho o jeitinho do outro, o pensamento de um, o pensamento de outro, enfim. Aí ela estava falando, né? Porque como a gente é moldado ali pelo meio tal, ela falou que é importante a gente se retirar, ter períodos a sós, porque senão isso atrapalha na nossa identidade, né? Meu Porque aí não porque senão a gente fica ali, daqui a pouco a gente fica meio perdida de quem somos. Então ela falou, muito importante isso, da gente se retirar, ficar às vezes num lugar de silêncio, para a gente refletir sobre nós, sobre quem somos, sobre o que eu quero para minha vida, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz sofrer, o que me faz estar alegre. Eu achei muito isso importante. Eu até li um livro, ele é um livro secular, né? Não é cristão, mas um livro que ensina muito, é A Arte do Silêncio. E esse livro, Pamela, nossa, como eu aprendi com esse livro, que ele ensina justamente isso, você se retirar, que às vezes a pessoa acha ruim o silêncio, mas tem momentos que o silêncio é importante, porque é no silêncio que você vai poder olhar para dentro de você, refletir sobre você, pensar sobre a vida, sabe? Se conectar com Deus, enfim, se conectar com o universo, enfim. Então, é quando você está a sós, né? Porque geralmente, não vê o próprio Jesus, né? Ele se isolava, ia para o monte ali para falar com Deus, para estar só. Porque às vezes o tempo todo ali com muita gente, às vezes cansa, né? Às vezes eu vejo isso que eu sou muito assim espontânea, né, tal, tenho uma facilidade com o negócio de muita amizade, mas a gente vai aprendendo a ter o equilíbrio, né, Pamela? Então a gente tem que gostar de pessoa, estar com pessoa, mas a gente também tem que ter momento que a gente tem que estar só. Equilíbrio, eu mesmo sou assim, Pamela. Tem momentos se eu estiver saindo, aí de repente chega, deixa eu ficar em casa, no meu cantinho, pensando um pouquinho, sabe? Porque isso é importante, né, Pamela? Porque senão não tem como, a gente precisa refletir sobre nós, né? É necessário a gente refletir sobre nós e a gente olhar para dentro de nós, peraí, o que que eu estou fazendo? Sabe? Quem sou eu? Então, a gente vê, acontece muito, pessoas que têm uma facilidade de olhar para o outro, ver os defeitos do outro, até mesmo ver a qualidade do outro, mas ele não consegue Verdade. enxergar suas próprias qualidades, não consegue enxergar seus próprios defeitos. Por quê? Porque ele não tem um momento para se olhar, né? Então a gente precisa ter esse momento para parar e olhar. Às vezes, as pessoas, às vezes eu fico olhando, Pamela, cara, fala tanta besteira e a pessoa não se manca, sabe? A pessoa ela fala besteira e ela tá tudo bem para ela. Ela magoa as pessoas, ela fere as pessoas e tá tudo bem para ela. Por quê? Porque é uma pessoa que não se olha, não olha para ela, para dentro dela. Porque quando a pessoa passa a se olhar, ela vai ver o quê? Cara, o que é que eu estou fazendo? Mas aí a pessoa não tem um momento a sós para olhar para dentro dela. Então, minha filha,
é importante, né, Pamela, a gente às vezes se retirar. É importante. Eu sempre falo com Deus, sabe, Mara, quando eu vou tirar esses períodos a sós com Deus, eu tapo os meus Muito bom. ouvidos e eu falo assim para Deus, Senhor, eu estou calando todas as Tá vozes aí. para ouvir o Senhor falar comigo. E como Deus fala. Então, esses momentos de solitude, de reflexão, são muito importantes. Muito. Nós não podemos desperdiçá-los. E tudo isso, né, que Jesus vivenciou, nós podemos observar que tudo isso foram estratégias Uhum. que ele conseguiu vencer. Ele conseguiu, né? Tanto que ele disse: no mundo tereis aflições. É, Ou seja, ele relatou: olha, eu não vou mentir para vocês, não. Não vou enganar vocês. A vida é é. difícil. E eu sempre falo para lá na igreja o seguinte, gente. Parem de se vitimizar. A vida Uhum. de todo mundo é difícil. E a vida não fica mais fácil. Somos nós que Isso aí. devemos ficar mais fortes. Então, assim, nós vamos ter muitas aflições na vida. Mas o próprio Senhor Jesus nos disse: tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele venceu e deixou para nós uma receita de como nós podemos vencer. Glória a Deus. Então, ele já trilhou o caminho que nós estamos trilhando. E por mais dificultosa que seja a nossa vida, nós temos aqui na palavra do Senhor, nós temos as coordenadas de como nós podemos vencer as aflições da vida. E nós podemos ver que quando chegou o dia do sofrimento, quando chegou o dia ali do escárnio de Jesus, ele mesmo se entregou. Uhum. E no momento de dor, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. E o apóstolo Paulo fala aqui que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a obediência a Deus nos faz vencer as dificuldades. Mas quando ele foi obediente, ele morreu, ele ressuscitou, a Bíblia vem dizendo que Deus o exaltou. É verdade. Deus deu um nome que está acima de todo nome. E eu acho isso aqui lindo, Mara, porque Jesus venceu a morte. Muito. Jesus viveu a vida com louvor. Jesus nos capacitou a vencer também as aflições da vida. Então eu finalizo aqui, Mara, minha fala, dizendo para quem está nos ouvindo: eu não sei quais aflições você tem enfrentado. Eu não sei se de repente a ansiedade tem tomado conta do teu coração, a preocupação excessiva, o medo desenfreado de algo que está por vir. Jesus é o nosso maior exemplo, que é possível vencer as dores e sair muito bem. Né? A gente fala muito, né, Mara, sobre resiliência, né? Que é você estar numa situação e sair mais forte do que quando você entrou. Eu quero dizer para você que você é resiliente. Deus te capacita, Deus te dá força. E o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, ou melhor, nessa mesma carta aos Filipenses, ele fala sobre o que nós devemos pensar, Mara. Eu amo essa carta. Muito bom, né? No versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, se eu não me engano, no capítulo 5, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Meu Deus. Então, nós devemos alimentar a nossa mente com coisas boas. Tem uma frase que diz, eu não vou lembrar agora de quem é, que diz o seguinte: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Uhum. Ou seja, os pensamentos ruins vão chegar, mas nós podemos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. E dessa forma nós venceremos em nome de Jesus. Nossa, Pamela, e assim, você falou tudo. E eu, por isso que eu gosto, até nessa carta aos Filipenses mesmo, né? Eu amo esse versículo quando Paulo falou: aprendi a viver contente em qualquer situação. Meu Deus, meu Deus. Eu amo
esse versículo, eu sou apaixonada por esse versículo. Você vê que esse versículo que ele citou é resiliente, ele é um cara resiliente. Porque que nem, por exemplo, isso aí é aprender a lidar, né, com os maus momentos, porque tem coisa, né, Pamela, que a gente tem que entender que a gente está na Terra. A gente está na Terra e a gente vai passar por aflições, né? Você mesmo citou o versículo de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Você vê que foi o que você falou. Ele não enganou ninguém, mas ele falou que não, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então vem cá, eu venci, então você vai ser capaz de vencer também, né, Pamela? E a gente está na Terra, a gente está sujeito a tudo aqui na Terra. Só que é o nosso relacionamento com Deus que nos ajuda, né? A se manter de pé. E eu sempre falo que nem, por exemplo, nós temos uma natureza adâmica, que se a gente não tomar cuidado, nós somos tentados e vamos cair na tentação. E a Bíblia mesmo já fala que bem-aventurado é as pessoas que são tentadas, né? E depois elas são tentadas, mas depois ela vence essa tentação. Então, elas são bem-aventuradas. Então, tipo assim, né, Pamela? Eu sempre falo, nós temos uma natureza adâmica, e pelo fato da gente ter essa natureza adâmica, a nossa carne tá sempre propícia a pecar, né? A desejar as coisas carnais. Só que quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, a verdade é que entre o espírito e a carne, o que vai vencer é o que tiver mais alimentado, né, Pamela? O que Verdade, é tiver verdade. mais alimentado é o que vai vencer. Se o nosso espírito tiver mais alimentado, ele vai vencer as tentações dessa vida. Só que a gente sabe que nós somos pecadores. Nós somos pecadores, a gente passa por provações, a gente passa por tentações, a gente passa por sofrimento, porque a gente está aqui na Terra. E eu sempre falo, Pamela, por mais que ore, por mais que jejue, por mais que se santifique, somos pecadores. Foi por isso que a graça nos alcançou, não é? Então, assim, você vê, até que hoje melhorou, né? Você não vê? As pessoas antigamente batiam no peito, né? Achando santão. Não tem. Por mais que a gente busque a presença de Deus, nós somos pecadores. E uma das coisas lindas de Jesus, né, o Pamela, só para me acrescentar aqui, para a gente já vai terminar a live já já, é que ele não acusava ninguém, né? E foi o que você falou aí. Ele gostava de gente, estava no meio das pessoas. Tem uma moça aí no Instagram, acho que é Rose o nome dela, você segue ela também, que ela ensina, né, sobre sermão, montar sermão, como pregar um bom sermão. Tu deve saber quem é, não sabe? E quem é a professora Rose? Isso, você segue ela, é. De vez em quando eu vejo postagem, cada coisa que ela bota que eu morro de rir. Ela falou uma coisa interessante que eu vi que ela botou no story. Se você não gosta de gente, tu não serve para ser pregador. Se você não gosta Eita, de gente, ela falou, falei, caraca, é verdade. Se não gosta de gente, não gosta no meio das pessoas, não serve para pregar, né? Tem que gostar de gente, porque pregar a pessoa lida com o público, né? Então Jesus era assim, lidava com o público, e Jesus não julgava as pessoas, Jesus acolhia elas, Jesus entendia elas. Você não vê quando aquela adúltera, ela sim, foi pega, né, num flagrante ali de adultério, e todo mundo ali pela lei, vamos matar ela estava adulterando. Mas aí Jesus olhou e falou, peraí, quem não tem pecado, pode começar a tirar pedra em cima dela, já que você não tem pecado. Ou seja, Jesus estava falando o quê? Às vezes, vocês todos que estão aqui, às vezes não adulterava, não vivia no mesmo pecado que ela, mas cometia outros pecados, né? coisa pior. Oi? Faziam até coisa pior. Exatamente. Então, tipo assim, a pessoa vive no adultério, mas aí o outro é um mentiroso, o outro é falso, o outro compra e não paga. Que diferença faz? Nenhuma, né, Pamela? Então, assim, então você vê assim como ele era lindo, né?
as pessoas erravam e ele mesmo falou, eu não vim, eu não vim para os sãs, eu vim para os doentes. Eu mesmo falo, eu sempre falo isso lá na igreja. Por que que eu preciso de Jesus? Porque eu tenho uma alma sedenta que precisa dele. Por isso que eu vivo para ele, porque eu preciso dele. Por que que a gente clama por ele, vive na presença dele? Porque somos doentes. Ele não veio para quem é são, ele veio para quem é doente. Então, se eu sirvo ele, porque eu me considero uma pessoa doente. Doente de quê? Da minha natureza carnal. Eu tenho uma natureza carnal que é todos os dias, né, Pamela? Se a gente não tomar cuidado, a gente peca. Nós somos doentes de quê? Da nossa natureza carnal, dos desejos carnais que temos. Então, nós somos doentes. Ele não veio para quem é são, para quem é doente. Então, assim, você vê lindo a forma que ele tratava as pessoas, né? Ele entendia o sofrimento das pessoas, o pecado delas. É claro, eu não quero aqui abrir espaço no sentido de você viver uma vida pecaminosa, não é isso. Ele entende quando a gente erra, ele entende o nosso pecado, mas isso não quer dizer que eu tenho que viver uma vida pecaminosa. Eu preciso ter arrependimento, né, Pamela? Mas ele sempre entendeu, então, assim, ele não julgava as pessoas. E você vê que ele se relacionava com as pessoas ali para transformar a vida dela. Você não vê? As pessoas julgaram Jesus quando ele que entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem que roubava as pessoas, era rico nas custas dos pobres, enriqueceu maltratando as pessoas, roubando as pessoas. Pois Jesus, e ele mesmo quis vê-lo, né? E Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E as pessoas, peraí, entrar na casa de Zaqueu, como assim? Mas o que aconteceu? Ele entrou lá, transformou a vida de Zaqueu. E tudo aquilo de mal que ele fazia, ele reconheceu. Então, uma das coisas que a gente aprende com Jesus, né, Pamela, é entender o ser humano, sabe? Entendeu? E muitas das vezes a pessoa, quando vive uma vida pecaminosa, né, Pamela, é eu ter piedade dela, ter compaixão por ela, igual Jesus tinha. Você não vê? Eu me lembro aquela passagem, que eu até gosto muito dela, do jovem rico, né? Que chegou para Jesus ali, Senhor, o que eu faço, né, para herdar a vida eterna? Porque, bem, o mandamento, tudo eu tenho guardado, tenho feito tudo eu tenho feito. Aí Jesus olhou, você faz tudo, né? Tudo certinho, mas vamos lá. Falta uma coisa. Já que você faz tudo certinho, então vamos lá. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí o que que a Bíblia fala? Que quando o semblante dele caiu, que ele se entristeceu com a fala de Jesus. Jesus, se fosse eu, tá vendo? Agora você não quer, né? Vender o teu dinheiro. A gente faria isso como ser humano. Ué, agora por que que você não vende tudo e dá para os pobres? A gente iria falar isso. Tá vendo? Achei um defeito em você. Tá vendo? Ficou triste porque ia ter que vender tudo para dar para os pobres. Jesus não falou isso. Quando Jesus viu o semblante dele caído, porque ele possuía muitas propriedades, a Bíblia fala lá, Jesus teve compaixão por ele, sabe? Por causa desse pensamento, sabe, mesquinho, esse pensamento de ser apegado às coisas materiais, e Jesus teve compaixão. Então, assim, né, Pamela? É tão lindo, assim, a pessoa dele, né? Um exemplo de humildade. Então, assim, eu sempre falo, sabe, Pamela, se não for para a gente se parecer com ele, para que servir a ele, né? Meu Deus, meu Né? Deus. Se não for para eu me parecer com ele, o que eu estou fazendo perto dele? O que eu estou fazendo com ele? Se eu não me pareço com ele? É meio estranho, né? É a mesma coisa, você não vê que nem os filhos. Ali ele convive com os pais, né? Os filhos convivem com os pais. Ele vai puxar a mãe ou vai puxar o pai? Vai ter um pouco da mãe, vai ter um pouco do pai. Se esse filho não ter nada a ver com esses pais, é meio estranho, né?
É verdade. Vai começar a duvidar de alguma coisa. Peraí, será que eu pertenço mesmo a essa família? Eu não tenho nada a ver com meu pai, não tenho nada a ver com minha mãe, que é estranho. Porque se nós somos filho dele, nós temos que se parecer com ele. Então eu sempre falo isso. Se não for para eu me parecer com ele, por que que eu tenho que estar perto dele? Acho que é a Eli, Sueli. É Eli, Sueli? Elis. Ô Liz, tudo bem, Liz? Ela botou, precisamos ser parecidos com Jesus. Isso aí, né, Pamela? E abraçar os pecadores, levar eles Uhum. até Jesus. Eu sempre falo, eu tenho um irmão mais velho, ele bebe muito, Pamela. E às vezes ele tá nos botequins, sabe, na barraca, mas quando ele me vê, ele grita meu nome quando ele tá bêbado. Eu paro a bicicleta elétrica, eu entro lá no botequim, sabe, eu nem ligo, eu entro lá dentro, abraço ele e falo assim, eu vim te buscar, vamos embora para casa. Eu falo para ele, aí os pessoal fica me olhando assim, sabe? Aí eu falo, vamos embora para casa, você tem que buscar Jesus. Aí eu ouviro e falo para os outros, vocês têm que buscar Jesus e sair dessa vida. Né? Então, às vezes, até a oportunidade que eu tenho, eu não ligo, não. Eu entro lá dentro, lá. Às vezes eu brinco e falo assim, às vezes alguém um dia vai me ver dentro do botequim e vai falar, ih, eu vi a Mara dentro do botequim, mas eu sei o que eu fui fazer lá dentro. Né? Então, assim, Jesus agia assim, então a gente tem que ser assim, ser luz nas trevas, né, Pamela? E eu não entendo, Pamela, é muito fácil eu brilhar junto com você, porque eu sou luz e você também. É fácil demais, né? Verdade. A gente ser tudo luz ali, todo mundo brilha porque somos luzes. Então, assim, é fácil. Eu tô luz com luz, é fácil. Agora, eu brilhar nas trevas, meu Deus do céu. E eu sempre falo, ô Pamela, o que me define como cristã, eu sempre falo, não é porque pregamos, não é porque estamos ali na igreja, isso significa nada. Né? Às vezes eu posso estar fazendo tudo isso, estar fazendo um monte de coisa errada, né? Mas o que me define é justamente nessas horas, sabe, que o diabo vem me tentar, que eu tô nas trevas, sabe, ali, mas eu sou convicta de que eu sou de Cristo. Glória a Deus. Né? E aquelas trevas ali não me domina, sabe? Ela não consegue me dominar e você consegue manter firme ali. Então, assim, a gente somos testados a todo momento, mas eu sempre falo, é nesse momento que vai determinar se eu sou cristão ou não. Eu estou ali nas trevas, igual o Daniel na Babilônia, né? Então, seremos tentados. E como eu vou me comportar quando eu for tentada? Como eu devo me comportar quando eu estou no meio das trevas? Então é isso que vai me definir se eu sou cristão ou não, se eu vou manter firme, eu tenho que parecer com Jesus, então essa luz dele que está em mim, ela tem que brilhar, então é isso, né? Assim, é muita coisa que a gente aprende com Jesus, né, Pamela? Foi só um pouquinho, né, que... Jesus, eu gosto um pouco da história, se não me engano, do Augusto Curry, Quem? que ele não acreditava. Augusto Curry, não sei nem É falar o nome dele direito. Augusto Cury. Por isso, Isso. ele é um psiquiatra, né? Hoje ele é É. cristão, mas na época, quando ele começou a escrever um pouco sobre a história de Jesus, ele estava lendo o Evangelho, né? Para encontrar falhas. Mas ele concluiu a leitura de joelhos dobrados, entregando a vida para Jesus. E ele diz assim: Este homem não tem como ser inventado, ele de fato existiu. Porque a vida de Jesus ela impacta É. muito a nossa história, muito, muito. Ele é o nosso Senhor, né? E eu estava lendo Mas, mais cedo, mas estava falando aí sobre essa compaixão. O autor aos Hebreus, no capítulo 4:14, ele diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande, ou melhor, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, Jesus,
Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fraquezas. Você está falando também sobre Muito. tentação. É, Ele entende as tentações, as nossas fraquezas, e ele nos dá esse suporte para nós vencermos também. demais, né, Pamela? E, Pamela, menina, para você ver como a hora voa, né? Já é 10h14. Gente, É, a voa. passou rápido. Para você ver. Bate-papo de alto nível, né, Mara? Oi? Um bate-papo de alto nível, né? Falando Não sobre é? Jesus. Não tem como a hora não correr. O pessoal, até vocês estão entrando aí, a Liz até botou o testemunho incrível do doutor Augusto, é verdade. A todos que estão entrando aí, ela botou louvado seja o nome do Senhor. Pessoal que ainda está entrando aí, gente, depois a live vai ficar salva, tá? Deus abençoe aí. E falar de Jesus, né, Pamela? Assim, falar da Bíblia em si, falar da pessoa de Jesus, que é o mais importante. A hora voa, né? Tão bom falar de coisa boa, É verdade. Falar de Jesus é né? maravilhoso. Então vamos lá, o Pamela. Antes de você deixar suas considerações finais, olha aí, falei bonito agora. Antes da Pamela deixar suas considerações finais, a Liz botou minha amiga Pamela é cheia de Deus, é mesmo, Liz. Muito cheia de Amém. Deus. Muito bom ouvir de Deus através de vocês. Amém, Liz. Ô, Pamela, como é que o pessoal faz aí para querer adquirir seu livro? Fala aí. Ah, sim. Lá aqui no meu Instagram eu tenho um link. É pelo site da Wiclap. Você Tá, faz tá, tá, e tá lá na isso. bio do teu Instagram? Tá nos destaques dos stories. Eu vou botar de novo no link do meu Instagram, na Ah, bio do meu Instagram. tá, beleza, ótimo. Gente, mas aí que você. Canal do YouTube, Oi? se inscreve lá no meu canal do YouTube. Isso, gente. A Pamela tem um canal do YouTube. Se inscreve lá. Tá escrito o quê? Pamela Bunny? Isso, Pamela Bunny. Isso, você se inscreve no canal da Pamela, segue a Pamela no Instagram dela aí, Pamela Bunny, tá bom? Que ali também você vai ter todas as informações ali para você poder adquirir seu livro, tá? Deus abençoe a todo mundo, como eu costumo dizer, se não fosse vocês aqui, seria meio difícil de fazer live, né? Mas muito obrigada a todos que entrou, a live vai ficar salva para depois quem quiser assistir, enfim. E Pamela, desde já eu te agradeço, muito obrigada, me sinto muito honrada por você estar aqui comigo, tá? Amém, minha amiga. A honra foi toda minha. Esse bate-papo foi maravilhoso. Adorei. Nós aprendemos muito, né, sobre Jesus. E eu vou recapitular o que nós Pode falamos falar. sobre como nós conseguimos vencer as aflições da vida aprendendo com Jesus. Primeiro, vivendo um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Segundo, tenha uma escala de prioridades. Terceiro, tenha amigos. Quarto, aprenda o valor da solitude. Oh, meu E Deus. assim, os últimos, né? Orar, ler a palavra e ser obediente a Deus. Fazendo assim, nós vamos conseguir vencer as aflições. Saiba que você não está sozinho. O Senhor Jesus, ele foi para o Pai, voltou para o Pai, mas deixou para nós um outro consolador, ok? O Espírito Santo. O Espírito Consolador que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele interpreta a nossa oração, leva ao Pai e o Pai nos manda a resposta dos altos céus. Hoje à tarde eu li um versículo e deixei aqui no meu Instagram, o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais creia que o Senhor está cuidando da tua vida. Né? O apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro 5,7 que nós devemos lançar sobre o Senhor a Verdade. nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, que você venha absorver que tudo que foi falado aqui e que esta palavra venha gerar alguma mudança no teu coração. Que Deus te abençoe e minha amiga Mara, que Deus continue abençoando.
o teu trabalho como psicanalista, tá? E Amém. quem aqui tá procurando, olha aí, agora eu vou fazer a sua propaganda, Mara. Uma indicação, né? Muitas pessoas perguntam, eu preciso de um terapeuta. Gente, a Mara é uma mulher de Deus acima de tudo, né? É Amém. uma profissional maravilhosa que tem aí se dedicado. Então, você procura a Mara, que ela vai aí te atender. Atende online também, né, Mara? Atendo online também. Online. Ela também é palestrante, É, eu palestra, amo palestrar. comunicadora, é pregadora da palavra de Deus, né, Mara? Ela também tá desenvolvendo um Isso. trabalho muito legal com mulheres, então chama ela para ministrar na tua igreja, porque vai ser bênção. Chama para live também, as meninas que estão aqui que fazem live, pode chamar também. É, que eu adoro uma live, adoro aparecer na câmera. É, Adoro. Pamela, mas muito obrigada, tá? Deus abençoe, pessoal. Adquire o livro da Pamela. Quiser também que convide a Pamela para pregar na sua igreja, leve, tá? Que é uma ótima pregadora. Tem palavra, tem Bíblia. Pode convidar a Pamela que vai ser bênção aí na sua igreja. E Pamela, muito obrigada, tá bom? Pela sua participação aí. Amém, minha amiga. Vamos tirar nossa foto. Vamos lá, ó, você pode tirar? Tiro. Aqui não tá aparecendo para você, mas aí quando você salvar, você vai conseguir me ver. Isso, aí quando você salvar, eu consigo ver. Isso. Aí, isso, aí eu pego lá. Ou também depois, como você vai bater, se você puder me mandar depois, ou me Deixa eu... mencionar, tanto faz. Tá. Eu vou tentar tirar aqui do meu outro telefone, vai. Tá, porque pra mim aqui não tá aparecendo você, então aí você tira. Pode sorrir? Peraí. Pode, tem que sorrir. Tá bom, aí eu vou rir aí, você pode bater. Peraí, que agora eu vou tirar desse aqui pra ver se vai ficar bom. Tá, vai lá. Eu acho que foi. Pode. Se alguém puder tirar e depois me mandar no WhatsApp, eu agradeço, porque eu não sei se daqui ficou bom. Então é Tá, isso, gente. problema não, que aí também depois eu qualquer coisa eu vejo lá na live lá, que aí eu só printar. Dá pra tirar lá também, né, Mara? Não entendi. Dá pra tirar lá também na live que vai ficar salva. É, isso aí, isso aí. Mas a Liz botou aqui, ó. Tirei a foto também. Ô, Liz, Ah, manda pra tá. Pamela. Ela vai me Ela, mandar, então. ela, Ela tem meu WhatsApp. ela até botou aqui, ó. Ficaram lindas. Muito modesta ela. Ai, ai. Ô, Liz, manda pra Pamela lá, tá? É, mas tá bom. Aí você vê a foto aí, Pamela, tu menciona lá, mas aí eu bato um print aqui. Ela falou que Tá. tirou. A Michelle também tirou. Michelle, pode mandar aí no Instagram e na conversa aqui pra gente. É a Oi? Micaí? Quem tá aí? É É o Michelle. Micaías? Ah, não, aqui quem tá é a Micaela. Ah, tá. Pensei que fosse É. Micaías. Hein? Oi, É. Oi. princesa. Fala oi. Oi, linda. A Michelle Silva também, ela tirou aqui, ó. Tá. Manda lá no direct lá, Michelle, pra gente. Obrigada, tá, Pamela? Amém, minha amiga. Até a próxima, se Deus quiser, hein? Até, em nome de Tchau, Jesus. tchau. Ótima noite. Tchau, pessoal. Tchau.